Oi, pessoal. Bem-vindos ao Boletim de Inteligência com Daniel Davis, onde a gente traz o melhor do que aprendemos nesta semana e as coisas mais importantes que descobrimos nas últimas 24 horas. E olha, muita coisa aconteceu por aqui. Vamos dar uma olhada primeiro no que rolou ontem. A gente vai falar disso com um pouco mais de detalhe. Tivemos a sorte de contar hoje com o Robert Barnes, que vai nos ajudar a entender um pouco do que pode ter acontecido na sala de situação. Mas antes de ele entrar lá, vocês devem lembrar que ele publicou um post no Truth Social, onde disse algumas coisas bem importantes. Eu vou focar na primeira delas. Duas coisas. Antes de tudo, no começo, ele disse que foi para a sala de situação para tomar uma decisão final. Falou com muita autoridade, muito claro sobre qual era o objetivo daquela reunião. Eu, às vezes, não sou tão claro quando falo, mas estou tentando. Aí, logo no início, ele disse: o Irã deve concordar que nunca vai ter uma arma ou bomba nuclear, e o Estreito de Hormuz precisa ser aberto imediatamente. Foi isso que ele disse logo de cara. Bom, o Irã sempre afirmou que não quer uma bomba nuclear, então essa parte sempre foi meio descartável. Mas a segunda, o Estreito de Hormuz tem que estar aberto, sem pedágios. Essa é outra história. Há mais ou menos 3 horas, o parlamento iraniano disse: e se a gente fizer o seguinte? Vamos aprovar uma lei para formalizar nossa decisão de aplicar o controle legal sobre o Estreito de Hormuz. Então, com o projeto de lei prestes a ser votado, aprovado e depois transformado em lei, o Irã basicamente está dizendo: tudo bem, o que vocês disseram ontem, aqui está o que nós vamos fazer. E claro, há também questões envolvendo o país de Omã. A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas um outro ponto é que do lado iraniano, eles foram absolutamente firmes em várias coisas. A gente já contou o que o professor Morandi disse, e isso reflete o que as principais lideranças do Irã têm declarado publicamente, que existem vários pontos que não são negociáveis. E mostramos ontem com Nima al-Horshi que ele foi bem enfático ao dizer que talvez o mais importante de todos esses pontos não negociáveis seja a guerra de Israel contra o Hezbollah, no Líbano. Agora, por quê? A gente vem falando sobre isso. Esse é meio que o ponto central. Quem vai conseguir controlar quem? O presidente Trump vai controlar Netanyahu? Ou Netanyahu é que vai controlar Trump? E olha só a manchete que saiu instantes antes de entrarmos no ar. As forças de defesa de Israel ampliam as operações no sul do Líbano. Então, seja lá o que estiver acontecendo nos bastidores, seja lá o que o presidente Trump esteja tentando dizer a alguém, aqui estão os fatos, aqui estão as evidências. É isso que realmente importa. Qual é a verdade no terreno? Esquece o que as pessoas estão dizendo. Ontem eu fiz um programa em que mostrei que o presidente Trump falou uma porção de coisas, vários tipos de afirmações, demonstrações, exigências e tudo mais, e nada disso se concretizou. Então, a pergunta agora é: para onde a gente vai daqui para frente? E antes mesmo de decidir isso, vamos entender o que aconteceu ontem. Quero chamar aqui o Sr. Barnes. A gente está muito grato por tê-lo conosco. Ele é advogado constitucionalista, muito experiente em política. Por isso mesmo, é um prazer tê-lo aqui. Também é bem conectado em Washington, mesmo morando no Tennessee. Você pode encontrá-lo no Chics e no programa que ele faz com o Viva Fry, no site vivabarneslaw.locals.com. Robert, fico realmente muito grato por você estar aqui hoje, especialmente num sábado. Agradeço de verdade. Seja bem-vindo de volta ao programa. Tem sido um período interessante, sem dúvida nenhuma. Pois é, realmente aconteceu. E eu sei que você precisa proteger suas fontes e tudo mais, e que não pode contar tudo o que sabe. Mas espero que consiga dar pra gente pelo menos um pouco de contexto. Porque ontem o Trump estava tão confiante, dizendo: vou tomar uma decisão final sobre isso. Aí ele entra nessa reunião na Casa Branca, na sala de situação, e depois sai, e todo mundo diz que não teve resposta.
Ele não postou mais nada no Truth Social, pelo menos nada que eu tenha visto há poucos minutos. A Fox News não falou nada. A Newsmax também ficou em silêncio. Até o Axios está meio quieto. O que está acontecendo? O que rolou nessa reunião? E por que a gente não teve uma decisão? Basicamente, o mesmo acordo está na mesa para o presidente há mais de um mês, desde o começo de abril. O cessar-fogo original previa uma trégua em todos os lugares, inclusive no Líbano e em relação a Israel, e também nenhuma forma de bloqueio. E se não houvesse bloqueio e houvesse cessar-fogo no Líbano, então o Estreito de Hormuz ficaria aberto para o tráfego, com algum tipo de taxa ambiental, ou seja, lá, como chamem o pedágio, algum tipo de taxa seria paga. Mas, naquela época, esse era o acordo. Ele não exigia liberação de fundos, nem alívio de sanções. Só exigia que não houvesse bloqueio e que não houvesse guerra israelense no sul do Líbano. Israel violou o acordo imediatamente. Israel se recusou a recuar. No fim das contas, o Trump conseguiu se afirmar um pouco em relação a Israel, e Israel decidiu fazer uma espécie de cessar-fogo, seja lá o que for um cessar-fogo de verdade. A vice-presidente vinha liderando as negociações sobre isso há um bom tempo, e conseguiu convencer o presidente a permitir que o estreito fosse reaberto, confirmando isso oficialmente. Mas, em vez disso, o Trump inventou um acordo que nunca existiu e decidiu manter o bloqueio. E, a partir desse momento, o estreito ficou fechado. Então, o que o Irã vem fazendo desde então é o seguinte: assim que os Estados Unidos quebram o acordo, o Irã passa a exigir mais. Eles sabem que precisam impor um custo ao Trump por se recusar a cumprir os próprios compromissos. E agora, exigem a liberação dos fundos. E o Irã só vai agir at the first. Eles não se importam com o que o Trump assina ou deixa de assinar. Isso não interessa para eles, de jeito nenhum. O que importa é a ação. Quando eles virem navios saindo do bloqueio, quando perceberem que o reforço militar dos Estados Unidos voltou ao nível que estava antes do verão de 2025, é esse o patamar que eles estão exigindo. E enquanto não receberem os fundos que estão congelados pelos Estados Unidos, direta ou indiretamente, e enquanto não virem Israel fora do sul do Líbano, eles não vão abrir o estreito. E isso já foi deixado claro, repetidas e repetidas vezes. Yeah, exactly. And until they see Israel out of southern Lebanon, they are not opening up the strait. And this has been made clear again and again and again. And so, because of Trump's screw-ups, e por causa das trapalhadas do Trump, o Irã acabou aumentando as exigências. O vice-presidente Vance vai fazer o Trump concordar com essas exigências e depois ele muda de ideia. Às vezes no mesmo dia, às vezes de um dia para o outro, às vezes em questão de minutos. O Trump não consegue manter nenhum acordo que ele mesmo faz, por causa do processo de decisão comprometido e da demência comportamental do lobo frontal que ele tem. E, aliás, eles nem testam isso. E esses exames que estão aparecendo agora não são feitos pela equipe do presidente. Eles fingem que ele tem a melhor saúde do mundo, que o hematoma é porque ele aperta muitas mãos e coisas assim. É meio lamentável o que tem acontecido no consultório médico dele. Kind of pitiful what's happened at the physician's office there. But basically we had another deal. Mas basicamente, a gente tinha outro acordo, e o Trump mais uma vez não cumpriu. Porque assim que ele ouve qualquer crítica do lobby israelense ou do pessoal da Fox News, ele recua na hora. Basta alguém comparar ele com o Obama, que ele entra em pânico, se encolhe num canto e diz: não, vamos exigir algo totalmente diferente. E agora o Irã vai aceitar isso, sabendo que o Irã não vai aceitar. A verdade é a seguinte: enquanto a gente não reduzir nossas operações militares ao nível em que estavam antes do verão de 2025, enquanto o bloqueio não acabar, enquanto Israel não sair do Líbano, e enquanto pelo menos 12 bilhões de dólares de fundos iranianos congelados nos Estados Unidos não forem liberados para os bancos do Irã, o estreito vai continuar fechado. E a economia global vai ficar cada vez mais e mais e mais perto do abismo. Sabe, isso que você acabou de dizer
é uma realidade impressionante e muito importante sobre a cronologia dos fatos. Se não me engano, foi no dia 8 de abril que a gente tinha um acordo, e tanto o Abbas Araghchi quanto o Trump estavam aparentemente planejando fazer declarações simultâneas nas redes sociais, dizendo que o estreito estava aberto e que todo mundo ia liberar as coisas para que as negociações pudessem começar. E como você destacou, naquela época não se falava em 24 bilhões de dólares. Não havia nada sobre tantas sanções assim, de verdade. A ideia era abrir o diálogo, conversar. Mas aí, quando o Trump fez a postagem dele, ele disse que o bloqueio continuaria fechado. E claro, poucas horas depois, eles voltaram atrás e no fim das contas, nada chegou a ser aberto. E o acordo que a gente poderia ter feito naquela época era muito melhor do que qualquer coisa que esteja sendo discutida agora. Porque o Irã, como você acabou de ver, ou como as pessoas acabaram de ver com a postagem que eu fiz há pouco, da noite passada, de hoje de manhã, o parlamento iraniano disse: olha, agora a gente vai simplesmente oficializar isso. Já temos o que queríamos. Então, pelo visto, isso nem está mais em negociação. E ainda temos problemas com Omã e por aí vai. Então, para onde a gente vai a partir daqui? Eu quero ouvir sua reação, algumas coisas que aconteceram desde aquela reunião. Mas na sua visão, qual é o próximo passo? O que está acontecendo nos bastidores? Então, o vice-presidente Vance continua a tentar seguir o melhor acordo possível. E o Trump continua detonando tudo e puxando o tapete. Eu tenho chamado isso cada vez mais de o segundo mandato do Trump. A presidência do golpe do tapete começou com as moedas meme dele e continuou com a guerra no Irã. Os arquivos de Epstein deram apoio a pessoas como Thomas Massie e Marjorie Taylor Greene. Mas, como eu disse da última vez que estive aqui, se o Massie vencesse, a gente sairia. Só que, se conseguissem tirar o Massie do jogo, isso motivaria o Trump a continuar. E, infelizmente, foi o que aconteceu. Ele interpretou mal o resultado dessas eleições. E veja, os conservadores mais velhos, que assistem a Fox News, podem até dominar uma primária republicana no interior do Kentucky, mas eles não vão dominar as eleições para o Senado, para governador e para a Câmara no outono. Mas o Trump anda adorando inventar história ultimamente. Aqueles tempos em que ele tomava boas decisões já ficaram para trás. E o resultado disso é que a Casa Branca inteira vive pisando em ovos, tentando convencer ele a fechar um acordo. Ele até concorda, mas volta atrás em questão de minutos, às vezes de segundos. É por isso que o Irã hoje não confia em nada do que ele diz, nem no que ele assina, nem no que ele transmite por meio dos mediadores no Paquistão, em Omã e na China, todos eles participando junto com a Rússia dessas negociações. E a verdade é que se os sauditas e os cataris quiserem se proteger, não podem contar com um presidente enfraquecido, sem capacidade de decisão e dominado pelo próprio ego. Quer dizer, a forma como algumas pessoas que participaram das reuniões ontem descreveram foi mais ou menos assim. Trump não gosta do brinquedo. Trump joga o brinquedo fora. Trump grita até ganhar um brinquedo novo. É basicamente a mentalidade de uma criança de 2 anos. É a mentalidade do meu neto. E infelizmente é aí que o presidente está. Então eles não conseguem fazer com que ele tome uma atitude. E agora o Irã vai agir apenas com base em ações, não em palavras. Eles não ligam para o que ele diz, nem para o que ele assina. Ele traiu toda a confiança nesse sentido. Eles estão em alerta constante para um possível ataque. O que os Estados Unidos ouviram é que o Irã quer ver os navios fora do bloqueio. Querem ver o começo da retirada da nossa presença militar no Golfo, voltando pelo menos ao nível de antes do verão de 2025. Eles precisam ver dinheiro nas contas bancárias deles e precisam ver Israel fora do sul do Líbano. Até que vejam essas 4 coisas, o estreito vai continuar fechado. E para ser sincero, isso é inteligente da parte deles. Se os sauditas e os cataris estão falando sério, eles precisam, e eu sei que tem havido conversas de bastidores entre sauditas e cataris, especialmente os cataris.
Eles precisam levar adiante essa ideia de fechar as bases militares americanas na região dentro do próximo ano. Eles têm que intensificar isso. Isso precisa vir a público. É preciso, francamente, uma humilhação constante e contínua de Trump até que ele adote uma posição razoável. Caso contrário, ele vai jogar a economia mundial inteira no abismo e levar o Partido Republicano junto. Então, eu não sei se essa realidade já caiu a ficha, porque ainda tem muita gente que pensa, tô falando de republicanos, especialmente quem já tem cargo ou quer ter, que ainda tem medo de enfrentar o Trump, porque ele ainda tem, ou pelo menos é o que se acredita, poder eleitoral, como aparentemente mostrou no caso do Thomas Massie aqui. Eu sei que tem uma ressalva nisso que você acabou de mencionar, mas a impressão é que todo mundo ainda tem medo de desafiar isso. Então, eu não acho que vai haver muita ajuda desse lado. Mas sabe de uma coisa, Robert? Eu quero dar uma olhada no que pode acontecer a seguir, com essas forças internas aqui em Washington que estão puxando o Trump em direções diferentes. Mas eu quero colocar isso em contexto. A gente acabou de falar sobre o quanto o dia 8 de abril ainda está distante do que provavelmente conseguimos agora. Deixa eu te mostrar onde tudo começou. Primeiro, tem o Barkley, o Rubio e o Steve Witkoff. Eles estavam apresentando a justificativa para a guerra e também os objetivos dessa guerra. Dá uma olhada nisso. Eles fabricam drogas. Havia sim uma ameaça iminente. E essa ameaça era o seguinte: a gente sabia que se o Irã fosse atacado, e acreditávamos que ele seria, eles viriam imediatamente atrás de nós. E não íamos simplesmente ficar parados, esperando levar o primeiro golpe para depois reagir. O Departamento de Guerra avaliou que se a gente fizesse isso, se esperasse eles nos atingirem depois de terem sido atacados por outro país, Israel atacando eles, por exemplo, e só então reagisse, a gente acabaria sofrendo mais baixas e mais mortes. Desculpa, esse foi o Marco Rubio, sem edição, admitindo que a ameaça iminente era, na verdade, um ataque de Israel ao Irã. Desculpa, aqui estão as declarações reais, depois ajustadas tanto pelo Rubio quanto pelo Witkoff. Eles fabricam as próprias centrífugas para enriquecer esse material, então é praticamente impossível pará-los. Eles têm um suprimento praticamente infinito disso. O material enriquecido a 60% já pode chegar a 90%, que é nível de arma, em mais ou menos uma semana, talvez 10 dias no máximo. Isso é impressionante. Deixa eu explicar isso para vocês de um jeito simples. O Irã é governado por lunáticos religiosos e fanáticos. Eles têm a ambição de ter armas nucleares. A intenção deles é desenvolver essas armas por trás de um programa de mísseis, drones e terrorismo, para que o mundo não consiga tocá-los por medo dessas coisas. E esse é o momento em que eles estão mais fracos. Agora é a hora de agir contra eles. O presidente tomou a decisão de enfrentá-los. Tirar os mísseis, tirar a marinha, tirar os drones, tirar a capacidade de fabricar tudo isso para que nunca possam ter uma arma nuclear. Então a gente ia dizer que eles não podiam ter mísseis, não podiam ter marinha, não podiam ter drones, não podiam ter indústria e não podiam ter nada relacionado a armas nucleares. Foi isso que a gente definiu. Isso foi no dia 2 de março. E tudo isso foi alegado, como o Witkoff disse lá, e ele falou isso no programa do Sean Hannity, especialmente antes mesmo da guerra começar. Ele disse, meu Deus, eles podem estar uma semana, 10 dias de ter uma bomba nuclear. A gente teve que entrar lá. Era o que tínhamos naquele momento. Você acha que a gente vai ver sequer uma sombra de tudo isso no final? Não, de jeito nenhum. Na verdade, quer dizer, isso sempre foi meio uma ficção. Todas as afirmações dele são falsas e já foram desmentidas pela nossa própria inteligência. Mesmo assim, a Tulsi Gabbard, que era a diretora de inteligência nacional, acabou sendo afastada.
O Emeril Fox, que era o vice dela e genro do Robert Kennedy, também foi afastado. O Joe Kent pediu demissão em protesto por causa dessa guerra. O Michael Anton, do Departamento de Estado, também saiu. Ele foi quem elaborou a Estratégia de Segurança Nacional, que dizia que não faríamos mais guerras no Oriente Médio. Ele renunciou em protesto a tudo isso, ainda no inverno. Então, o que sobrou no campo anti-guerra é o vice-presidente Vance e o subsecretário de Defesa Albert Colby, que escreveu a Estratégia de Defesa Nacional, que também dizia que não faríamos mais guerras no Oriente Médio. Todo o resto foi empurrado para fora, afastado, praticamente expulso pelo lobby de Israel e pelas decisões erráticas do Trump. Apesar do que você possa ter ouvido dessas pessoas, ou dos representantes delas, essa é a verdade. E isso vai acabar vindo à tona na hora certa. Com isso, o vice-presidente Vance fica ainda mais isolado, porque tem havido uma guerra interna entre o grupo do Rubio e o lobby de Israel para enfraquecer o Vance. Eles têm vazado informações para veículos ligados ao Murdoch, como o Daily Mail, o New York Post, o Wall Street Journal e por aí vai. Agora o Vance está concentrado nas próprias ambições presidenciais para 2028, porque ele já percebeu o que está por vir, que do jeito que as coisas estão, os republicanos seriam varridos nas eleições de meio de mandato e também em 2028, principalmente por causa dessa guerra. E é isso que o motiva. A comunidade de inteligência e o Pentágono já disseram várias vezes ao presidente, assim como o secretário de Energia, Wright, que esse impasse não pode continuar, que a gente não tem uma opção militar viável para alcançar aqueles objetivos específicos que você mencionou. Também não existe mais um caminho diplomático para chegar a esses objetivos. Alguns deles até poderiam ter sido alcançados antes da guerra, agora não mais. E não há um instrumento econômico capaz de forçar isso, porque nós sofremos muito mais pressão econômica do que os iranianos. Eles já sobreviveram a condições bem mais restritivas no passado, inclusive com menos petróleo sendo exportado durante parte do período da pandemia, nas sanções de 2019 e também nas sanções de 2013, muito mais duras do que as atuais. Eles receberam uma enxurrada de dinheiro em março e abril, por causa do enorme aumento no preço do petróleo iraniano. Então o efeito disso é que o Irã está numa posição muito vantajosa, porque eles aguentam a dor muito melhor do que a gente e podem escalar o conflito de forma muito mais perigosa para nós. E isso dá a eles uma vantagem, ou seja, não vamos ver uma redução nem dos mísseis, nem dos drones, nem da capacidade de produção deles para fabricar os dois. Não vamos. E como já foi noticiado, o Pentágono está vazando informações, a CIA está vazando, as agências de inteligência estão vazando, tudo porque o presidente não está ouvindo. E eles sabem que ele lê o New York Times todo dia, então pensam, vamos plantar uma matéria no New York Times para ver se ele se lembra do que já devia ter aprendido antes. Infelizmente, é assim que eles estão tendo que agir. É por isso que tem tanto vazamento. É isso que eles estão dizendo. De 80% a 90% da capacidade de mísseis deles ainda está lá. De 80% a 90% da capacidade de drones também continua intacta. A verdadeira força aérea deles são os mísseis e os drones. E a verdadeira marinha são os drones subaquáticos, os barcos rápidos, os mini-submarinos. Tudo isso ainda existe. Tudo isso ainda está totalmente operacional, totalmente capaz de causar mais danos enormes aos interesses econômicos dos Estados Unidos e do mundo. Trump já foi informado disso várias vezes. Os militares dizem que não existe nenhuma opção militar viável, então ele sabe que não há outra saída além de duas: ou sair, ou fazer um acordo. Mas ele nunca vai assinar um acordo que se pareça, nem de longe, com o acordo de Obama. Então, de fato, a única opção que o presidente tem agora, que poderia reduzir o prejuízo, é sair. Mas ele não quer nem antes salvar as aparências.
And that's the problem. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso, porque o Gary acabou de colocar isso na tela aqui. Você comentou que praticamente não tem mais ninguém do lado do vice-presidente Vance falando com bom senso. Mas parece que o secretário da guerra, o Pete Hegseth, ainda está ansioso para voltar a um conflito, para voltar ao combate. O que você sabe sobre isso? Sim. Quer dizer, basicamente ele tá caindo feio do cavalo neocon, e talvez de outros também. Mas o Hegseth, como Max Blumenthal do The Grey Zone, descreveu muito bem, vem acompanhando essa guerra do começo ao fim. E ele adora isso. É coisa de elenco de filme. É elenco de filme. Se alguém quisesse fazer um filme B ruim, essa guerra seria exatamente isso. Então sim, ele ainda tá super empolgado. Ainda adora o machismo. Ainda vive na negação. É por isso que o gabinete do vice-presidente Vance precisou deixar vazar para a imprensa para garantir que o Trump lesse nos jornais no dia seguinte que o Hegseth continua mentindo para ele. O Hegseth entra lá e contradiz o que o general Keane ou outros disseram ao presidente em reuniões separadas. E ele chega dizendo, não, a gente pode acabar totalmente com eles. Não, dá para escalar tudo. Não, eles estão também enfraquecidos. Ele repete mentiras abertas e descaradas para o presidente com frequência, porque quer ser visto como o vencedor. Ele sabe que, politicamente, quando essa guerra acabar, se terminar em condições desfavoráveis, ele está acabado. Acabado politicamente, acabado publicamente. Vai ser lembrado como o secretário de defesa ou de guerra mais desastroso e mais tolo da história americana. Ele sabe que há uma grande chance de ser impeachmentado se os democratas conquistarem a Câmara no outono, por causa dos crimes de guerra que ele continua cometendo até hoje em várias regiões do Caribe, onde ainda estamos matando pescadores e fingindo que são traficantes. Sem falar no que ele fez nessa guerra, incluindo o assassinato das meninas na escola feminina. Então, sim, ele continua mentindo para o presidente, alimentando as ilusões dele, o delírio de grandeza, tudo isso. Passa informações falsas, inteligência falsa, e é um grande obstáculo para se chegar a um acordo de paz, mesmo com todo mundo no Pentágono discordando dele e já tendo dito ao presidente que Hegseth está mentindo para ele. Uau! Bom, vamos dar uma olhada no que. Tem algumas partes diferentes aqui que eu quero te mostrar. Uma delas talvez seja um bom sinal. Eu queria que você comentasse sobre isso. Vou te mostrar aqui a Rebecca Heinrichs, que esteve na Fox ontem, depois daquela reunião que não resultou na decisão decisiva que o presidente Trump tinha mencionado antes. E a Rebecca Heinrichs sempre foi, quase como Hegseth, sabe? Sempre totalmente a favor do combate. Mas ouve o que ela diz aqui. E antes de começar, lembra do que eu acabei de te mostrar sobre o que o Rubio e principalmente o Witkoff disseram. Aquela história de que todo esse material nuclear que eles tinham, que a gente precisava bombardear, porque em fevereiro eles estariam a 10 dias de ter uma bomba nuclear. Mas eu não tenho certeza se ela percebeu como se contradisse nisso. Assiste só. Essa é uma questão em que o presidente tem sido muito consistente desde o início da guerra. Para ele, é de importância fundamental que os Estados Unidos desmantelem e removam o material nuclear. Então, eu concordo com a avaliação do presidente de que, neste momento, isso está praticamente enterrado. Digo, as operações Midnight Hammer e Epic Fury já degradaram de forma significativa o programa nuclear. É por isso que eu rejeito essa ideia de que qualquer acordo, mesmo um acordo com o qual não esteja totalmente satisfeito, ainda seria pior do que o acordo do Obama. Porque agora estamos partindo de uma base completamente diferente. O programa nuclear e a parte de armamento deles foram destruídos. Então o programa nuclear foi praticamente enterrado desde o ano passado. De qualquer forma, não havia justificativa para entrar em guerra agora, mas vamos deixar isso de lado. Mesmo que eu não goste de um acordo, o que é interessante, pela linguagem corporal dela, dá para ver que ela abaixa o olhar e responde de volta. Ela quebra o contato visual, o que provavelmente quer dizer que realmente não gosta da ideia.
Mas aí ela diz, mas isso ainda é muito melhor do que o Obama. Então ela está tentando dizer, olha, existe um caminho para sair dessa. Você acha que tem gente tentando convencer ele a seguir por esse caminho? E será que ele vai aceitar? O problema é que ele quer um troféu. Todo esse material nuclear enriquecido é por causa de um troféu. É por isso que, mesmo tendo o Irã oferecido várias vezes, antes da guerra, como já tinha feito no passado, transferir o material enriquecido que eles tinham para a Rússia, e a Rússia aceitou, chegou a fazer essa proposta ao presidente também, o presidente Putin fez essa proposta ao presidente Trump. E o Trump agora se recusa até a considerar isso. E o motivo é que ele quer o troféu para ele. Criança quer brinquedo novo. E se a criança não ganha o brinquedo novo, a criança vai lá e bombardeia alguém. É aí que a gente tá. Quer dizer, é cômico. Do mesmo jeito que o filme Doutor Fantástico era cômico. Sabe aquele Como Aprendi a Amar a Bomba? Basicamente, é aí que está a mentalidade do Trump. E esse é o problema. O Irã sabe disso, e justamente por esse motivo, eles não vão dar isso para ele. Eles não vão entregar um troféu, porque consideram isso perigoso para a dissuasão deles no longo prazo. Eles precisam que o mundo veja os Estados Unidos desistindo e que isso seja percebido globalmente, não dentro dos Estados Unidos, mas no mundo todo, como uma falha estratégica e uma humilhação americana em escala global, porque eles acham que essa é a melhor forma de dissuasão que têm à disposição. E nas circunstâncias atuais, eu não posso dizer que eles estejam errados. E agora, se existe esse grupo dentro do círculo mais próximo do Trump, tentando dizer algo como, olha, a gente devia pegar isso e dizer que é melhor que o do Obama, não importa o que seja, tem outro grupo, liderado pelo general Jack Keane, que aparentemente ainda está no campo do Hegseth. O que eu quero dizer é que é muito improvável que eles mudem. Não importa o acordo que a gente monte, no fim das contas, eles vão querer recuperar tudo que estão perdendo e voltar ao objetivo original. Então, no acordo, e os nossos negociadores sabem disso, a gente precisa incluir cláusulas que impeçam ao máximo que isso aconteça. A segunda coisa é que a gente sabe que eles vão trapacear. Veja só. Nesta semana mesmo, o que está acontecendo com a violação do cessar-fogo no Estreito de Hormuz? Quem está fazendo isso? São os iranianos. E nós tivemos que reagir. Olha o que eles fizeram no Líbano. O cessar-fogo começou no dia 8 de abril, e desde então, em menos de 2 meses, eles lançaram mais de 900 foguetes e mísseis contra o norte de Israel. Mais de 1.200 drones foram disparados contra o norte de Israel. Tudo desde o dia 8 de abril. Ok, só um ponto aí. Primeiro, o Irã não está no Líbano atirando contra Israel, como ele vive dizendo. Essa parte está errada. E vale lembrar que foi Israel que invadiu o Líbano no dia 16 de março. Então eles começaram essa guerra por conta própria e agora estão enfrentando as consequências normais disso. Mas o que você acha do resto dessa história? Porque, seja alguém como o Jody Vance, seja Heinrichs ou outros que estão dizendo, poxa vida, eles estão vendo os fundamentos de que você fala. Eles têm consciência disso e percebem que isso não vai acabar bem para eles. Alguns até enxergam que estamos caminhando para uma humilhação nacional e internacional. Mas aí tem esse outro grupo aqui. O que você acha que o presidente Trump vai fazer? Para onde a gente vai a partir daqui nesse tempinho final que temos com você? Quer dizer, tem muita confissão por projeção aí, tanto do general Keane quanto do presidente Trump. Quem continua violando o cessar-fogo são os Estados Unidos. Quem continua violando o cessar-fogo é Israel. Foi Israel que começou a guerra no Líbano, que se recusa a se retirar e a parar de bombardear Beirute. Sabe, parece que se não tiver uma criança sendo morta por Israel em algum lugar todo dia, as forças de defesa de Israel ficam insatisfeitas e o Bibi Netanyahu não tem o seu sacrifício ritual.
Então é disso que ele está falando. Ele tem razão nesse ponto. Tem sim alguém que é pouco confiável. Tem alguém que não é digno de confiança. Tem alguém que continua violando o cessar-fogo. São os Estados Unidos e Israel. É isso mesmo. O problema é que o presidente está numa mentalidade em que ele se recusa a fazer um acordo. Ele sempre vai. É por isso que o Joe Kent estava certo desde o começo. Se você entendesse qual era a mentalidade do presidente e quais eram as motivações do lobby israelense, você saberia que o presidente nunca assinaria um acordo. Então a nossa melhor esperança é sair disso. Quer dizer, o presidente chegou a comentar com algumas pessoas se ele poderia demitir o vice-presidente, porque ficou irritado com o Vance por discordar dele sobre a guerra com o Irã. E é tipo, não. Tem muita coisa que você pode tentar fazer de forma inconstitucional, mas até isso, todo mundo reconhece que é ir longe demais. Isso já mostra um pouco da mentalidade dele, de como ele pensa. Para falar a verdade, a única maneira de a gente sair dessa é se o Trump, se os pontos de pressão, os aliados na região, deixarem de apoiar uma entrada militar, pelo menos nesse sentido. Principalmente o Catar, os sauditas, o Kuwait e o Bahrein. O Bahrein vai simplesmente seguir o que os sauditas fizerem. Mas os Emirados ainda estão de acordo, porque aquele pessoal é meio maluco. Só que todo o resto quer sair, quer encerrar, quer acabar com isso. Eles precisam usar a influência que têm para reduzir a tensão. Por quê? Pensa bem. Existe outro caminho, e essa ideia já foi mencionada ao presidente. A maneira como o Irã poderia realmente humilhar o Trump seria, digamos, se eles fechassem um acordo com o Paquistão ou com algum outro país. Vamos supor que eles decidam fazer isso. O motivo pelo qual eles não querem armas nucleares é uma escolha própria, não por causa de sanções estrangeiras ou qualquer outra pressão. É verdade, eles realmente poderiam ter armas nucleares se quisessem. Mas a própria inteligência deles concluiu que não queriam, tanto por razões religiosas. Havia uma fatwa contra isso, que agora já não vale mais depois de termos assassinado o Ayatollah, quanto porque não querem provocar uma corrida armamentista, uma corrida nuclear no Oriente Médio. Eles sabem que se fizerem isso, os sauditas vão querer também, depois os turcos. E aí o problema está criado. Mas agora, cada vez mais, eles estão sendo levados a acreditar que talvez precisem disso mesmo assim. A fatwa já não existe mais. Eles têm relações com o Paquistão, a Rússia, a China e a Coreia do Norte, todos países com armas nucleares. Talvez até queiram se exibir. Tipo, de repente, do nada, eles dizem: Presidente Trump, assista às 3 da tarde na Press TV, e mostram um teste nuclear acontecendo. Pode ser só para mostrar poder, pode ser outra coisa. Mas imagina o quanto isso seria humilhante para o presidente Trump. Porque, em nome de tirar o arsenal nuclear deles, ele acabaria inspirando e levando o país a conseguir uma arma nuclear. Essa seria a maior humilhação possível para o presidente. Essa ideia foi mencionada a ele na semana passada, de que isso poderia acontecer. Então, espero que todo esse medo motive ele mais do que o medo do lobby israelense ou o medo de ser comparado ao Obama. Ele pode evitar essa comparação simplesmente não fazendo um acordo. É só sair e deixar o Catar ser o canal por onde o dinheiro é liberado. Assim ele pode dizer que não mandou dinheiro nenhum, foi o Catar que mandou, mesmo que na prática seja o nosso dinheiro passando pelos bancos catarianos. E daí? Qualquer coisa que dê cobertura para ele, contanto que o Irã receba o que precisa. Mas ele precisa seguir a estratégia do Reagan. Qual foi a estratégia do Reagan depois dos atentados em Beirute? Sair e dizer para Israel recuar. Enquanto ele não fizer as duas coisas, essa guerra vai continuar, o impasse vai continuar, e a economia global vai ficar cada vez mais perto de explodir. Olha, eu venho alertando há anos, especialmente nas últimas semanas, que a gente pode acabar, de forma bem irônica, empurrando o Irã a conseguir a bomba. Justamente aquilo que sempre dissemos querer evitar. A gente pode estar forçando isso a acontecer.
Eu peço a Deus que o que foi dito ao presidente não se concretize e que a gente não descubra que já passou desse ponto, porque, sinceramente, o mundo vai ser outro no dia seguinte a isso. Um mundo que nunca existiu na minha vida. E é algo com que a gente não precisa lidar. Então esse seria um ótimo momento para ou desistir ou negociar um acordo. Não me importa qual das duas opções, mas precisamos resolver isso para que não aconteça. De qualquer forma, vamos continuar acompanhando. E olha, agradeço de verdade por você ter vindo num sábado. De verdade mesmo. E só para todo mundo saber, você mencionou o Joe Kent algumas vezes. Ele vai estar no programa esta tarde. A gente vai conversar sobre como algumas questões envolvendo Israel deram início a essa guerra e também sobre como as coisas continuam escalando. E mais recentemente, estamos falando até de ontem, talvez haja uma conexão, um vínculo mais próximo entre as Forças Armadas dos Estados Unidos e as Forças de Defesa de Israel. E para onde isso pode levar? Será que ainda somos mesmo um país que coloca a América em primeiro lugar? Ele vai falar sobre isso hoje à tarde. Agora, só para avisar o pessoal, quem quiser conhecer o Robert Barnes pessoalmente, e tem muita gente assistindo ao programa, vai ter essa chance em agosto. Gary, se puder colocar isso na tela, caso ainda não tenha. Mas Robert, conta pra gente um pouco sobre esse evento, que aliás eu também vou participar. Exatamente, é isso. Você pode conhecer o Daniel Davis pessoalmente. Também o Alexander McCorris e o Alex Christophero do The Duran pessoalmente. Pode conhecer o James Webb pessoalmente. E o Chase Hughes também. Basicamente, esse é o congresso anual do 1776 Law Center. O 1776 Law Center já representou todo mundo, desde os jovens de Covington até o Joe Kent, a Robin Gritz, vários denunciantes e até o fazendeiro Amish Amos Miller. No fim das contas, esse é o principal evento de arrecadação para apoiar uma série de causas ligadas à liberdade financeira, liberdade alimentar, liberdade médica e liberdade política, todas contra o estado de vigilância, o estado industrial, o agronegócio, a indústria farmacêutica, a grande mídia e por aí vai. Vai ser uma conferência de 2 dias, cheia de conteúdo. A gente vai ter até um ex-chefe da Casa Branca preparando o jantar para todo mundo. Então o pessoal vai estar todo arrumado. Tenho que admitir, o Larry Johnson vai estar lá também. E o Larry é, provavelmente, o mais impressionante. Quando a gente coloca ele com aquela roupa de revolucionário, é incrível. Ele realmente parece um general da revolução. Impressionante. E ele tem família com essa história. Ele faz inglês, cara. Mas olha pra ele. A gente tem o Daniel Davis, todo mundo bem arrumado. O Alexander McCorris parece um general de verdade, natural mesmo. O James Webb tem cara de coronel de palco. Mas o Larry Johnson, esse sim, parece o mais durão de todos. Então mérito pro Larry por ser o que tá com a melhor aparência. Ele manda bem, cara. Isso é mas é thigh. 1776lawcenter.com 1776lawcenter.com. É isso aí, olha pra frente. Gente, venham ver a gente, sério. Dá pra ver o Robert Barnes, o Larry Johnson, o Alexander McCorris ao vivo, cara. E olha, seja qual for o preço, é baixo. Então não deixem de participar, tá? A gente tá ansioso pra ver vocês em agosto. E muito obrigado por estarem com a gente num sábado. A gente agradece de verdade. Obrigado, Pes. Mas essa não é toda a notícia que a gente tem. Então vamos continuar aqui. Mesmo nas últimas 24 horas, a gente continua acompanhando o desenrolar da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, tentando entender o que vai acontecer. Porque talvez você se lembre que no programa de ontem, a gente falou sobre como o Sergei Lavrov vinha fazendo declarações bem fortes contra Kiev e possivelmente até contra a Europa. Dmitry Polyansky, o embaixador russo na OSCE, tanto no nosso programa quanto em outros veículos russos, também vinha fazendo declarações bem provocativas. E o Karaganov, ainda mais provocativo do que isso, no programa do Glenn Dizem. Pois bem, ontem o presidente Putin ia fazer uma declaração à imprensa e todo mundo ficou pensando, nossa, o que será que vem aí? Porque com certeza ele ia dar o golpe final em cima de tudo isso. Mas em vez disso, ele
acabou adotando uma postura um pouco mais passiva. Eu realmente acho que devemos esperar um fim. E onde isso poderia acontecer? Sobre os prazos, acho que você e seus colegas entendem que indicar datas específicas enquanto o combate ainda está em andamento seria um erro. Isso não é algo que se faz, e não é algo que eu vá fazer agora. Como você avalia o estado das negociações, levando em conta o que aconteceu em Starobelsk e o fato de o presidente Trump estar ocupado com outras coisas? Bem, está em pausa, como se costuma dizer. Mantemos alguns contatos, não vou esconder isso, mas não há negociações propriamente ditas. Mesmo assim, estamos abertos ao diálogo. Nunca nos recusamos a conversar. Não fomos nós que interrompemos as conversas. Estamos prontos para continuar. Então ele fala algo tipo, a guerra, e em outros comentários dele, ele diz, a operação militar especial vai acabar em algum momento. Não vou dizer quando, mas sabe, eventualmente. E sobre a Europa, quer dizer, a gente está conversando com eles, mas assim, eles não estão realmente ouvindo. Mesmo assim, estamos tentando encontrar nada a ver com o que esses caras estavam dizendo. E de novo, tem muita conversa de que algo grande está para acontecer em Kiev, algo numa escala que a gente ainda não viu nessa guerra. E a gente acabou de ver algo em Kiev vindo do lado russo, ataques com drones e mísseis, incluindo uma prisão, aparentemente feita há poucos dias, que foi bem significativa. Mas ao que tudo indica, isso não é nada comparado ao que está por vir agora. Isso foi o presidente Putin ontem. Agora, o seu yin pro yang, o bom policial contra o mau policial, Dmitry Medvedev, divulgou hoje um vídeo próprio. A gente não vai ter o áudio aqui porque tem uma música de fundo, mas ele foi traduzido e falado na French. Em inglês foi Panchmos. His language was somewhat different. Então, Gary, se você puder voltar isso de novo, deixa eu ler em voz alta, caso alguém não tenha conseguido ler. A letra estava bem pequena. Ele diz o seguinte, assim como no ataque terrorista em Starobelsk, o sangue está nas mãos de canalhas como Ursula, Merz, Macron, Starmer e todos os outros parasitas repugnantes. Então cale a boca, você ainda não viu nada. E aí, claro, agora dá para ver aqui esses mísseis intercontinentais. Acho que a maioria, ou talvez todos, são armas nucleares. E depois ele faz uma espécie de zombaria, usando inteligência artificial e tal, sobre o que esses caras estariam pensando. Mas, de novo, isso parece muito coisa do Karganov. Então a pergunta é, em quem você quer acreditar? Quer acreditar em Lavrov, Karganov, Polyansky e Medvedev? Ou no Putin, que é mais passivo? Quer dizer, ele é quem toma as decisões, é o decisor final. Mas o jeito que o sistema russo funciona não é como uma ditadura, como muita gente no Ocidente costuma dizer. Existe um grupo que participa das decisões. Nada sai de lá sem ser aprovado, e isso é importante entender. Não é como se cada um falasse por conta própria. Putin dizendo uma coisa, Medvedev outra, e os diplomatas algo diferente. Pode acreditar, tudo isso é coordenado. Olha, eu não sei quais são as intenções deles, ou o que exatamente está acontecendo, porque tem, sim, mensagens bem contraditórias aqui. Mas me disseram que tem tido muito movimento de trens, muito tráfego nas estradas, o que indica que bastante equipamento militar e munição, especialmente mísseis, estão sendo transportados e concentrados em vários pontos dentro da Rússia. Isso pode significar que algo muito grande está por vir. A gente vai ter que esperar para ver como isso vai se desenrolar. Mas, sinceramente, não parece nada bom. Eu só posso dizer isso, porque talvez o Putin esteja pensando, bom, não vou dar nenhum sinal agora. Mas vamos esperar para ver o que acontece ou não acontece
em Kiev nas próximas semanas. Porque as declarações dele podem ser bem diferentes depois disso. A gente vai acompanhar. Agora, vamos dar uma olhada em outras coisas que aconteceram nesta semana. Tivemos o professor Morandi, que voltou a falar sobre a situação do acordo com o Irã. Ele veio e disse pra gente o seguinte: olha, quando essa guerra começou, porque eu tinha perguntado pra ele, antes dessa guerra começar, se fosse no momento em que Soleimani foi assassinado, ou quando a embaixada deles foi atingida por Israel na Síria, a resposta do Irã tinha sido bem morna, sem escalada. E eu perguntei, onde está essa postura agora? E foi isso que ele respondeu. No passado, os iranianos sempre foram agressivos, tentando evitar que a escalada acontecesse. A gente viu isso em ataques anteriores dos Estados Unidos contra a soberania iraniana, no regime israelense bombardeando nossas embaixadas na Síria há alguns anos, e nos americanos assassinando o general Soleimani também há alguns anos, no Iraque, no aeroporto internacional de Bagdá, ali perto do aeroporto. Mas agora, depois dessa guerra, os iranianos decidiram que não vão mais se conter. Eu acho que um certo limite foi ultrapassado e que a partir de agora, o Irã vai agir com muito mais firmeza. Mas além de tudo isso, o fato é que o cerco continua e o bloqueio dos Estados Unidos no Golfo Pérsico está na prática derrubando a economia global. E a cada dia que passa, os Estados Unidos estão basicamente atirando no próprio pé mais uma vez. Quer dizer, é quase como se aquilo tivesse acontecido ao vivo e ele literalmente tivesse acabado de assistir ao Robert Barnes, porque isso repete exatamente o que o Robert Barnes acabou de dizer aqui no programa, que o Irã entende a situação. Eles são racionais e estão bem conscientes de todos os fatores envolvidos. E como o professor Morandi comentou em outro momento do programa, o Irã está sofrendo. Ele disse que não é brincadeira. O bloqueio dos Estados Unidos não é algo sem importância. A inflação está alta, o desemprego também. O povo está enfrentando muitas dificuldades. Ele disse que estão sofrendo, sem dúvida. Mas acrescentou, nós sabemos sofrer. Já temos muita experiência nisso. Mas a gente também vê o que está acontecendo no mercado global, na economia mundial e diplomaticamente em várias partes do mundo. E estamos calculando que podemos continuar assim por muito mais tempo e que estamos no controle da situação. Você vê ele dizendo isso. Agora, falando do lado iraniano, a gente também teve o Nima al-Horshid no programa. Ele sempre traz ótimas ideias e pontos de vista muito interessantes e aborda o tema de um jeito diferente do professor Morandi, o que acaba acrescentando um outro nível de compreensão. E aqui ele está dizendo que neste momento, o lado iraniano não sente necessidade de escalar militarmente, porque pode simplesmente observar as coisas se desenrolarem, ou se desfazerem, por assim dizer. Eles sentem que não precisam escalar o conflito, porque têm domínio na região. Não precisam atacar ninguém. Mas, se os Estados Unidos os atacarem, eles podem responder de forma adequada. É assim que eles entendem a situação neste momento. Bom, acho que a gente vai ter que esperar para ver o que acontece. Pelo jeito, o presidente Trump deve fazer algum tipo de anúncio ainda esta tarde. Isso não vai mudar. Desculpe interromper você. Vamos supor que Donald Trump anuncie que conseguimos algum tipo de acordo. Isso não vai mudar a realidade, coronel. A guerra vai continuar enquanto Israel estiver atacando o Líbano. Eu senti que, como dá para perceber pelo contexto aqui, isso aconteceu enquanto o presidente Trump estava na sala de situação ontem. E eu achei bem interessante o jeito que a Nima disse. A gente nem se importa. O que quer que saia ou não saia disso, pra gente não faz diferença. A gente está num caminho que consegue manter e no qual acredita que pode ter sucesso com o tempo. E eu acho que isso mostra bem o que o lado iraniano tem feito. Eles não disseram nada além disso. E ontem eu mostrei alguns comentários nas redes sociais de conselheiros militares de alto escalão, ligados ao governo, dizendo que estão totalmente preparados para a guerra. O Ghalibaf,
que é o principal diplomata deles, afirmou que se não conseguirem resolver isso por meio de negociações, vão resolver por meios militares. Eles têm plena consciência do poder militar dos Estados Unidos e não o subestimam. Eles simplesmente não querem ter que enfrentá-lo, porque sabem que nos primeiros 40 dias isso causou danos físicos profundos. E sabem também que se o conflito recomeçar, vai haver ainda mais destruição. Mas eles acreditam e calculam que podem suportar isso também, e que podem escalar o conflito. Se a gente der o primeiro passo, eles podem ampliar a guerra para toda a região. E isso seria catastrófico, tanto para a região quanto para a economia global. Levaria anos para desfazer as consequências, e, na minha opinião, isso nos tiraria de forma permanente do grupo das grandes potências do mundo, porque nos tornaríamos um pária, até mesmo entre nossos aliados, já que tanta gente ao redor do mundo seria afetada. A Rússia e a China não precisam fazer nada. Elas podem simplesmente ficar observando enquanto a gente se destrói sozinho. E é provável que isso comece ali na região. Imagina só o que aconteceria se o Irã reagisse, porque fomos nós que reiniciamos a guerra. Agora eles estariam devastados, com seus governos e seu modo de vida em risco, especialmente se as usinas de dessalinização fossem atingidas. Mas mesmo que só a infraestrutura de petróleo fosse danificada, isso já seria um desastre, porque é de lá que vem a maior parte da renda nacional deles. Isso poderia arruinar tudo e colocar os governos em colapso, só porque a gente decidiu travar uma guerra que nunca precisou acontecer. E nós entregamos o controle do Estreito de Hormuz para um país que nunca teve esse controle antes e que nunca teria tido. Só isso já vai provocar uma grande reavaliação e um reajuste do papel dos Estados Unidos no mundo e de como os outros países vão passar a enxergar isso. E eu digo para você, isso não vai ser bom para nós. Tem mais uma coisa que a gente quer falar hoje e vem da Europa. Na verdade, algumas coisas que vale destacar aqui. O Scott Ritter participou do programa e a gente fez algumas perguntas para ele sobre esse ataque iminente a Kiev e o que isso pode significar para o rumo da guerra. Tudo que você está mostrando aqui, todos esses alvos estavam envolvidos na fabricação dos drones FPV-1, os mesmos drones usados no ataque ao colégio de professores de Starobelsk. E os russos atacaram, destruindo esses locais e também os centros de comando. Acredita-se que o bombardeio tenha sido direcionado contra o centro de comando dos drones usados para coordenar o ataque. Os russos têm uma visão de inteligência muito clara do que está acontecendo. Eles costumam evitar esse tipo de alvo porque visualmente não pega bem. Por isso a Rússia vinha evitando esses ataques. Mas quando esses lugares estão produzindo drones usados para assassinar professores e estagiários enquanto dormem em seus dormitórios, aí a Rússia não tem escolha. Então eles atacaram. Mas esses não são alvos de comando e controle nacional. São alvos ligados diretamente à operação em Starobelsk. O que a Rússia está se preparando para fazer é eliminar o parlamento, eliminar a administração presidencial, eliminar o Ministério da Defesa, eliminar toda a principal infraestrutura do governo da Ucrânia. Eles vão apagar o governo da Ucrânia, pelo menos a infraestrutura. Claro, as pessoas vão ser evacuadas, vão fugir. Isso se chama sacudir a árvore, pessoal. Eu já fiz isso profissionalmente. Você explode essas coisas e eles precisam se reorganizar. E a Rússia tem boa inteligência. Como eu disse, se eles sabem onde fica a sua instalação secreta de produção de FPV-1, eles também vão saber para onde o Zelensky vai correr. E no fim das contas, eles vão alcançar e vão matar essas pessoas. Isso é uma sentença de morte para a Ucrânia. Entendam, cada membro do governo ucraniano já foi indiciado na Rússia por crimes contra a humanidade, por assassinato. Bom, isso fala por si só. Eu quase não preciso comentar nada. É assim que o Scott Ritter vê a situação. Ele tem muitos contatos na Rússia e a gente vem mostrando algumas das declarações públicas feitas por vários oficiais russos.
Eu acho que eles estão realmente, mas realmente, levando isso muito a sério. E mais uma vez, se acontecer qualquer novidade, mesmo no fim de semana, você pode contar com a gente. A gente vai vir aqui e trazer tudo para você. Mas eu vou te dizer uma coisa. Alguém que prestou atenção nisso foi o Volodymyr Zelensky, mais cedo hoje. That is Volodymyr Zelensky earlier today. Hoje à noite, ou talvez amanhã à noite, a gente acredita que vai ter um grande ataque do lado russo, com drones, mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos. E a gente vê os preparativos. Sempre dá para ver os preparativos. Aliás, somos gratos aos Estados Unidos e aos parceiros europeus quando compartilham informações de inteligência com a gente. Então, quando sabemos que a Rússia está preparando um ataque grande, massivo, com certeza nossos parceiros também sabem. Talvez não todos os detalhes, mas sabem. Hoje, claro, eu ainda não falei com o meu país. Vou fazer isso um pouco mais tarde à noite. E claro, vou dizer que o nosso povo precisa ter muito cuidado, ser cauteloso, e que as crianças devem ficar em abrigos aquecidos. Porque hoje à noite, ou amanhã à noite, So he's aware of something coming, and you can see, especially. então ele sabe que alguma coisa está para acontecer. E dá para ver isso, especialmente se você acompanha ele há bastante tempo. Sabe quando ele faz várias declarações e tem aquele jeito bem convencido, super confiante, cheio de si? Pois é, dessa vez não tinha nada disso. A linguagem corporal mostrava que ele estava tipo, não, eu realmente acredito nisso. E parecia bem seguro de que a Rússia está mandando intermediários, fazendo negociações por canais paralelos e dizendo, não, isso não é blefe, a gente vai agir de verdade. Agora, se eles vão atingir todos os alvos que o Scott mencionou, aí eu já não sei. Whether they hit all the targets that Scott mentioned there, I don't know, but those are all profound targets. Mas esses são alvos bem importantes, porque ele mencionou o Ministério da Defesa, o Ministério das Relações Exteriores, o Parlamento, o Palácio Presidencial e por aí vai. Alvos principais. E também, pelo que eu vi em outros lugares, eles poderiam mirar em centros econômicos, bancos e tudo mais. Coisas que poderiam até paralisar a capacidade do país de fazer comércio. Então pode ser algo muito grande, ou uma combinação disso. Pode ser algo menor também. Por enquanto, tudo isso é especulação. Mas dá para ver no rosto dele que ele acredita que algo está para acontecer, porque ele diz que vai falar com o povo dele. Eu disse que isso seria hoje. E claro, você viu a data ali. Na verdade, isso foi ontem à noite. Então ele acha que algo pode acontecer já neste fim de semana. Isso meio que bate com o cronograma e com os alertas que vieram do lado russo. E de novo, teve essa declaração do Medvedev hoje de manhã. Pode ser um momento muito difícil para a Ucrânia. E a grande pergunta é, o que vem depois? Vamos supor que algo assim realmente aconteça e que a Rússia lance um ataque muito maior do que qualquer coisa que tenha feito até agora, nesses 4 anos e meio de guerra dentro de Kiev. O que o Ocidente faz então? O Ocidente dobra a aposta ou o Ocidente diz, ótimo? Isso justifica toda a nossa demonização da Rússia desde o começo. E agora a gente pode conseguir ainda mais verbas militares. Podemos conseguir mais armas e transferir mais recursos para a base industrial de defesa, e por aí vai. E aí eles só aumentam a retórica, né? Ou será que percebem que esses alvos podem mudar para o Ocidente? Que esses mesmos sistemas de armas, esses mesmos mísseis e essas mesmas aeronaves que estão lançando todas essas bombas podem simplesmente mirar um pouco mais para o oeste? E que assim como já não existe mais defesa aérea de verdade sobre Kiev, o Ocidente tem uma defesa aérea bem fraca. Eu nem sei se o Ocidente tem tanta defesa aérea, pelo que eu li, quanto os próprios ucranianos têm. Então, eles saberiam que seja o que for lançado, e especialmente o Iskander, não importa, isso vai atravessar qualquer defesa. Mas mesmo o Kinzhal, o Ka-1 e até alguns dos drones de longo alcance, se você não tiver uma defesa aérea adequada, até os Geran 2 vão passar, e eles têm um alcance grande. Então a pergunta é, o que a Europa vai fazer agora? E será que a Rússia vai levar isso adiante?
tudo isso pode se expandir muito além das fronteiras da Ucrânia. É isso que a gente vai observar daqui para frente. Mas esse é potencialmente um momento muito perigoso, não só no Oriente Médio, mas também na Europa. Agora, antes de encerrar, tem mais uma informação, um outro vídeo que a gente recebeu sobre a Europa. Então vamos continuar nesse mesmo tema. E o que você vai ver agora é a imaginação de alguém sobre como seria essa situação do drone que aconteceu. Talvez você tenha visto. Eu não falei muito sobre isso, porque para mim era meio irrelevante. Dizem que um drone russo teria entrado na Romênia e atingido um prédio em algum lugar. O que eu achei... Bom, eu nem mencionei, porque se a Rússia realmente quisesse atacar a Romênia, não ia mandar um único drone para bater num prédio qualquer. Seria algo mais importante. Então eu simplesmente deixei para lá. Mas isso deixou todo mundo na Europa agitado. Aí alguém fez um vídeo imaginando como as grandes potências europeias, que são a França e a Alemanha, teriam reagido e o que o Putin teria respondido. Você viu as notícias? É um absurdo. As pessoas estão tirando licença médica quando estão doentes. Não é isso? Quero dizer, a Rússia lançou um drone na Romênia. Talvez seja hora de a gente fazer alguma coisa a respeito. Hora de usar as armas pesadas. Vamos ligar para ele agora. Alô, Vladimir. Uma declaração de condenas firme possível. Yes, it's an outrage. You provoke. Can't stop, won't stop. Well, you leave us no choice. We are going to deploy Europe's most fearsome weapon. A ruthlessly destructive power. We are issuing you, Vladimir, a statement of the strongest condemnation. I'm sorry. Especially when we're talking about war and peace. Desculpa, principalmente quando a gente está falando de guerra, de paz e dessas coisas. Talvez isso seja um pouco inapropriado, não sei. Mas tem muita verdade nisso, porque é exatamente o que a Europa tem feito tão bem. Eles adoram falar bonito, mas não fazem nada a respeito. E a Rússia está ali olhando e dizendo, espera aí, é só isso? É isso que vocês vão fazer? Porque eu acho que a gente meio que chegou nesse ponto agora. É aí que estamos, pessoal. Obrigado por estarem aqui num sábado. Tô animado pro que vem por aí. A gente volta daqui a mais ou menos 1 hora. Fiquem de olho na programação. Ainda não tem o horário exato de início. Vamos receber o Joe Kent. A gente vai analisar como o processo israelense na nossa guerra contra o Irã tem tido um papel desproporcional desde o começo, e ainda tem hoje. Mesmo depois que ele renunciou em protesto e chamou atenção para muita coisa disso, os acontecimentos continuam se desenrolando agora, enquanto a gente fala. Você precisa saber a verdade, e é isso que vamos mostrar para você com o Joe Kent daqui a pouco no Daniel Davis Deep Dive. Te vejo lá. E olha, eu não fico tentando convencer você a comprar ouro, nem dizendo como cuidar da sua carteira de ações, mas tem uma forma de nos ajudar. Se inscreve, deixa o like e compartilha isso com alguém que você gosta. Hit that like button and share this with somebody you love.